senhor entende que Judas 9 pode referir-se à ressurreição de Moisés? Bom, reverendo e telespectadores, é importante salientar que essa passagem de Judas 9 encontra-se também num livro pseudoepigráfico conhecido como Testamento de Moisés ou Ascensão de Moisés. Obra essa que, de acordo com a comunidade acadêmica, se perdeu, foi corrompido os textos. E eles entendem que os dois livros tratam-se do mesmo livro. Esta obra, por exemplo, de Judas, foi escrita por volta do primeiro século, mais precisamente na metade, por volta do ano 65 da era cristã, ou seja, bem no início ainda da igreja, né? E sendo escrito nesta época, a finalidade de Judas, na verdade, não era falar nada acerca da suposta ressurreição de Moisés, que não há aqui nesse texto nenhuma margem para esse tipo de compreensão. Judas está escrevendo sobre uma matéria chamada soteriologia, que nada mais é do que a doutrina da salvação, mas de repente ele se vê na necessidade de combater, pela fé que uma vez foi dada aos santos, um problema emergente na igreja, que havia alguns indivíduos com pelo menos 3 características. Eles eram sensuais, e incrédulos e rebeldes, e não respeitavam as autoridades superiores. A fim de dissuadir essa argumentação premente ali que estava graçando na igreja, ele usa de um recurso literário da comparação, conhecido na comunidade rabínica como Kal Vachomer, onde o maior é colocado contra o menor. E ele usa a figura do arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes, visto que arcanjo Miguel não é apenas o único arcanjo, não é o único arcanjo existente na Bíblia, porque existem outros arcanjos, mas ele usa a figura de Miguel, que era o príncipe da nação, mostrando que ele tinha uma autoridade maior do que a de Satanás, era mais poderoso do que Satanás, não obstante, não ousou falar nenhuma palavra de blasfêmia contra o Satanás, mas remeteu para o Senhor e disse: o Senhor te repreenda. Então veja que se o arcanjo Miguel não ousou, nesta contenda, nessa controvérsia, promulgar nenhum juízo infamatório contra Satanás, por que que esses líderes, que são muito menores do que os anjos, são cheios de empáfia, de arrogância e querem afrontar as autoridades superiores? Então veja que a Bíblia, no que diz respeito a essa suposta ressurreição de Moisés, e até mesmo sobre esta passagem de Judas, ela faz um silêncio. Então, tudo que alguém pode trabalhar é em cima de ilações, de conjecturas, e hipoteticamente poderíamos apresentar aqui várias razões, mas tem uma que eu gostaria de apresentar, que no meu entendimento é a menos provável, para não dizer que é impossível, é justamente essa suposta ressurreição de Moisés. De acordo com a senhora Ellen White, considerada pela Igreja Adventista como profetisa e como detentora do dom de profecia, cujos escritos são considerados como inspirados e quase canônicos, porque no livro Questões sobre Doutrina... Está afastando do tema. Isso é que eu vou entrar no tema. Então. É o que ela diz sobre a interpretação que a Igreja Adventista tem sobre o assunto. Então fala, que aí justamente, eu quero ouvir o Adventista. Ele justamente, tem que falar dela. Então, mas eu preciso falar porque esse tema diz respeito a isso, e a interpretação da Igreja Adventista, porque geralmente quando a gente faz um debate com o Adventista, eles dizem o seguinte: você está fazendo isso com base em fontes primárias? É justamente isso que eu estou citando, uma fonte que é da Igreja Adventista sobre a interpretação. Não falou nada ainda, né? Sim, o senhor não pediu para eu falar sobre o assunto? Então a senhora Ellen White, no seu livro, ela é considerada como espírito de profecia, detentora do dom de profecia, e os seus escritos como sendo inspirados, porque está no pé de igualdade com Asaf. E Asaf tem 11 salmos escritos no cânon sagrado, no 3º livro do Tanar, que é o Ketuvim. Então, se ela é comparada no mesmo nível de inspiração que Asaf, logo ela também acaba sendo canônica. E no seu livro,
Primeiros Escritos, página 164, no seu livro História da Redenção, página 173, no seu livro Patriarcas e Profetas, página 477 a 479, e ainda no seu livro Desejado de Todas as Nações, página 421, e um outro livro, História sobre os Anjos, na página 82 e 83, ela afirma com todas as letras. Olha o que ela afirma, eu quero ler e aí encerrar e passar a palavra. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, e aqui ela compara Cristo como se fosse Miguel. Embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído, mansamente remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. A afirmação acerca da ressurreição de Moisés pode ter a sua origem em duas fontes. Primeiro, o argumento do apelo à autoridade. Mas Adam Clarke disse. Mas Matthew Henry disse. Mas Calvino também disse. Isso aí? Não, veja, agora é a refutação que eu estou fazendo. O argumento de literatura fora da Bíblia, literatura apócrifa, heterodoxa. Um dos grandes problemas... Vamos ouvir o pastor Leandro, certo, que é adventista e que tem mais autoridade para falar da doutora Ellen White. Nem sei se ele vai usar o argumento dela, né? E aí depois você entra na refutação. Nós estamos levantando a questão primeiro. Certo. Então, mas eu não disse o que eu penso. Falou. Eu falei o que ela pensa. Falou muito. Eu disse o que ela pensa, né? E que está errado. Isso, e um dos grandes problemas é justamente porque se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel antes que seu corpo visse a corrupção, nós temos um problema. Quem é as primícias dos que dormem? Paulo, em 1 Coríntios 15, 20 e 23, diz que é Jesus, mas a igreja adventista diz que foi Moisés. Agora, você, telespectador... Será que ela fala mesmo? Fala. Olá, a Bíblia fala de mais do que um arcanjo? Sim, fala. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, quando a Bíblia vai fazer uma referência a Miguel, e diga-se de passagem, o nome Miguel não existe na Bíblia. Isso foi uma imposição ao texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como assim? Justamente. O nome, na verdade, ele vem do hebraico Michael. E tanto no grego quanto no hebraico a pronúncia é justamente esta. Michael, Michael. Michael, quando você faz a transliteração para a língua portuguesa, dá Micael e não Miguel. Miguel, portanto, é uma invenção literária que inseriram dentro do texto. Então, quando nós tomamos como base o nome Micael, nós encontramos 11 personagens na Bíblia com este mesmo nome. Portanto, às vezes, querer dizer que Miguel, ele é Deus por conta do nome, então nós vamos ter aí uma pleia de divindades, porque são 11 personagens com esse mesmo nome, Micael. Mas os outros arcanos? Pois é, lá no capítulo 10, versículo 13 de Daniel, diz o seguinte: Michael lachad hassarim harishonim. Ou seja, Miguel, um dos primeiros príncipes. A palavra hebraica é sar, que corresponde literalmente à forma grecizada do nome Archon, que aí vem Archangelos, que é de Arche, chefe, e Angelos, mensageiro. Ou seja, ele é um dos primeiros arcanjos. Não existe, portanto, apenas um, mas existem vários arcanjos. Por que na minha Bíblia não diz um dos primeiros arcanjos? A tradução é outra. Então, justamente, porque no Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É o que eu expliquei. Lá é primeiros príncipes. E a palavra príncipe é a correspondência do nome hebraico Sar. No grego, você tem Archon, que vem de Arche. Está entendendo? Agora, eu só queria fazer algumas considerações. Quando ele disse que Ellen White, os escritos dela não... O debate não é sobre Ellen White. Não, mas é que é como ele fez o posicionamento, eu acho que eu tenho direito de resposta, né? Tá bom. Aqui está escrito o seguinte, olha só, olha que interessante. Aonde? Questões sobre Doutrina é uma obra da CPB, Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora confessional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá está escrito assim, olha: contudo, além dos escolhidos escritores dos livros canônicos da Bíblia, Deus se utilizou de uma linha de profetas ou mensageiros que viveram contemporaneamente com os escritores de ambos os testamentos, mas cujas declarações jamais fizeram parte do cânon escriturístico.
Olha só, esses profetas, é ambígua essa colocação. Esses profetas ou mensageiros foram chamados por Deus para dar ânimo, conselho e admoestação ao antigo povo de Deus. Entre eles havia figuras como Natã, aquele que repreendeu Davi, Gade, profeta, Enã e, pasme, Asaf. Asaf não é canônico? Até onde eu sei, ele tem 11 salmos no Terrilim. 11 salmos e é canônico. Aí, aqui embaixo ele diz o seguinte: é nesta última categoria de mensageiros que classificamos Ellen White entre os adventistas do sétimo dia. Ela foi reconhecida como possuindo o dom do espírito de profecia, embora jamais evocasse para si o título de profetisa. Portanto, comparando, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é a questão das autoridades. As autoridades, meu querido professor Leandro, não são a Bíblia. A Bíblia, assim está escrito. A autoridade é passível de erro. Agostinho foi que lançou a base do purgatório. Agora, porque Agostinho lançou, ele é uma autoridade, eu devo crer no purgatório? Por exemplo, Adam Clarke e também Matthew Henry acreditavam na imortalidade da alma. Então, se eles são tão autoridades, por que a igreja adventista também não lê pela mesma cartilha e aceita a imortalidade da alma? Terceiro ponto, Ellen White, já fizemos outro ponto. Ó. A Bíblia de Genebra, como ele abriu, ele não, lá em Judas 9, ela nada disse acerca da ressurreição de Moisés. Ele agora aplicou a tática do monkey jump, que significa o macaco pulador. Saiu do texto de Judas e foi parar em Mateus 17, querendo mostrar que a Bíblia de Genebra está aprovando que a batalha foi por conta da ressurreição de Moisés. A Bíblia de Genebra não diz isso. Outro ponto interessante para nós encerrarmos: as 3 tendas. Por que Pedro disse isso? Lá em Marcos capítulo 9, versículo 6 e Lucas capítulo 9, versículo 33, a Bíblia é enfática em dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo porque ele estava assombrado. E por último, Mateus 17, 9, Jesus é enfático no capítulo 17, versículo 9, em dizer que tudo aquilo não passou de uma visão. E eu continuo dizendo, se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel antes que seu corpo visse a corrupção, quem é as primícias dos que dormem? Jesus ou Moisés? A Bíblia, através de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, versículo 33, diz que foi Jesus. A igreja adventista diz que foi Moisés. Está aí para você escolher, telespectador. Vamos dar uma recuadinha? Pastor Elias, nos ajude aqui. O senhor é um profundo erudito dos escritos bíblicos e sobre a Bíblia. Uma das coisas que a gente devia ter feito e não fez, né, é dizer, Judas 9 fala sobre uma disputa entre Moisés, entre Satanás e o arcanjo Miguel, certo? Exatamente o que aconteceu ali? O senhor disse que essa é uma citação de um livro pseudoepígrafo. Nós temos mais informação nessa literatura pseudoepigráfica a respeito do que teria havido ali, que é para o telespectador e a telespectadora entenderem, né? Eles estavam discutindo por causa do corpo de Moisés, a troco de quê? A igreja adventista tem uma boa razão. Satanás estava querendo impedir a ressurreição de Moisés. Os que não creem na ressurreição de Moisés explicam essa discussão com base no quê? Bom, se o senhor me permite, eu só queria fazer alguma consideração em cima da palavra dele e já vou entrar e trabalhar essa questão. Ele disse que o nível de inspiração de Ellen White é igual. Mas nós não estamos discutindo Ellen White. Mas é que pode confundir o telespectador. Futuro sobre isso. Faz parte. O nível de inspiração é igual. Não concordo. Não fala, veja só, da ressurreição direta em Judas. Ele admitiu, isso é muito bom, que ele disse que a Bíblia de Genebra não admite. Ele declinou também quanto à questão de Ellen White, considerando que realmente Asaf tem 11 livros nos Salmos. Isso é muito bom. A questão sobre as primícias. Eu acho que a Bíblia de Genebra precisa passar por uma revisão. Claro. Precisa, inclusive, neste sentido. E esse é o grande problema das Bíblias de estudo. Justamente. Quem segue as Bíblias de estudo e não segue as línguas originais, acaba entrando nesse grande problema. Mas eu vou então falar sobre isso e depois quero fazer uma alusão a uma fala dele no YouTube, num canal que ele tem, acerca desse assunto. Bom. Tá dentro do assunto. Quantos minutos eu tenho? Espera um pouquinho. Dá Vamos tempo, lá, né? professor. Dá. Bom, veja bem, no programa Na Mira da Verdade, do dia 30/3 de 2016, ao responder a pergunta de um telespectador acerca de 1 Coríntios 15, 23, onde Paulo afirma que Jesus é as primícias dos que dormem, afirmação essa que deixou o telespectador confuso pelo fato da igreja adventista sustentar a ressurreição de Moisés com o corpo glorificado, a alegação essa que contradiz a Bíblia Sagrada, uma vez que ela, em lugar algum, diz que Moisés foi ressuscitado por quem quer que seja,
o nobre professor Leandro Quadros, que é o apresentador do referido programa, deu uma resposta fazendo a seguinte afirmação. Olha lá. Vou fazer uma análise com o nosso irmão para ele perceber que muitas coisas que o pessoal escreve na internet sobre o assunto, o pessoal escreve as coisas, infelizmente, sem fazer uma análise atenta do texto bíblico. Por quê? Se nós vamos negar a ressurreição de Moisés, porque 1 Coríntios 15, 23 fala que Cristo é as primícias, temos que negar mais ressurreições. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, ele foi ressuscitado, bem antes de Cristo. Isso é a afirmação dele. Lázaro, em João capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, se vamos negar a ressurreição de Moisés porque Cristo é as primícias, então nós temos que rasgar das nossas Bíblias 1 Reis 17 e vamos rasgar também João capítulo 11. Então veja, meu irmão, antes de Jesus, ele continua dizendo, antes de Jesus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, de acordo com 1 Reis 17 e Lázaro em João 11. Então isso nos mostra uma coisa, o termo primícias está sendo compreendido de uma maneira errada. Primícias não significa sempre, olha, isso é legal, sempre, ou primeiro, em ordem cronológica. Vamos analisar 1 Coríntios 15, 20 e 21. Esses dois versos, que fazem parte do mesmo contexto, nos ajudarão a entender o verso 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O verso 21 vai nos dar uma luz agora. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui está o porquê de Cristo ser chamado as primícias. Ele não é chamado as primícias porque é o primeiro, numa ordem cronológica. Ele é chamado de as primícias dos que ressuscitaram, por ser ele o mais importante, por meio dele que todas as ressurreições são possíveis. Então Paulo fala de Cristo, que Cristo é as primícias dos que dormem, simplesmente ele está ensinando que Cristo é o ser mais importante dentre os que dormem, porque através da morte e ressurreição de Cristo, todas as outras ressurreições são possíveis. Por isso, meu amigo, assim como o termo primícias não nega a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que foi antes de Cristo, e nem a ressurreição de Lázaro, que também foi antes de Cristo, não nega a ressurreição de Moisés. Essa foi a gravação do professor Leandro Quadros. Agora... O senhor concorda com o senhor? Concordo, foi o que eu disse e o que eu até li aqui na Bíblia de Estudo, né? Então, sinceramente, vamos aguardar o raciocínio, porque eu não entendi o porquê de repetir. Vamos aguardar. Ô, pastor, não tem como comparar a ressurreição de pessoas que morreram novamente com a ressurreição de quem não vai morrer mais. Concordo plenamente, pastor. Isso que estranho. Não, isso eu concordo plenamente. Só qual é o detalhe, pastor? É que... Com licença. Vai lá. Agora o senhor deixou a deixa que eu precisava. Vamos lá. Ora, se Moisés apareceu com um corpo glorificado no seu entendimento no monte da transfiguração, significa que ele ressuscitou com um corpo imortal. Se ele ressuscitou com um corpo imortal glorificado, como é que ele poderia voltar e morrer, uma vez que ele tem a imortalidade? Olha que contradição bíblica. De jeito nenhum, tem que a cruz de Cristo tem que garantir a imortalidade. Tá, mas o que é afirmado é que ele apareceu em glória lá no monte. Então ele apareceu glorificado. Mas não é porque ele aparece, pastor, em glória, que ele não dependa do sacrifício de Cristo para pagar a dívida. Tá, mas isso daí é uma ilação, uma dedução e uma indução. Não. Agora veja bem, então já tem um problema sério. Se ele volta a morrer, então ele já não é corpo imortal, não é corpo glorificado, já é um outro entendimento. Então se ele foi para o céu sem ter o corpo glorificado, então ele estava comendo arroz, feijão, devia ter um bom banheiro para ele lá no céu. Bom, continuando. Apesar dessa exposição, a sua argumentação pode ser classificada como, primeiro, deducionista, é um argumento filosófico de Aristóteles, e também induzista, porque parte de uma dedução, ou seja, o seu argumento é construído a partir de uma dedução, e ao mesmo tempo tenta induzir o telespectador a erro, visto que a Bíblia, nossa única regra de fé, doutrina, prática e fonte de autoridade, não diz em nenhum lugar que Moisés ressuscitou. Veja que as duas ressurreições de Lázaro e a do filho da viúva de Sarepta estão devidamente registradas na Bíblia. 1 Reis, conforme o senhor citou, capítulo 17, e João capítulo 11. Mas e a de Moisés? Onde está escrito com essa clareza? Em que passagem da Bíblia está registrado esse episódio? Para falar da ressurreição de Lázaro e o filho da viúva de Sarepta, o nosso professor apresentou as passagens bíblicas, mas no tocante a Moisés, porque o Senhor não apresentou nenhuma passagem? Bom, concluímos que o meu amado trabalhou no argumento do silêncio da Bíblia. Só que a argumentação apresenta alguns problemas que eu quero deixar aqui. O primeiro problema:
a ressurreição de Jesus está sendo colocada no mesmo pé de igualdade com a ressurreição de Lázaro e com a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que voltaram a morrer. Ele acabou de corrigir isso aqui. Só que cometendo uma outra, uma outra heresia pior. Por quê? Neste caso, porque se o senhor é ressuscitado com o corpo glorificado, imortal, o senhor não morre mais. Porque, olha, ele está contrariando o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo de número 9. Olha só, porque a imortalidade, a glorificação do corpo é igual a de Jesus. E Paulo é enfático em dizer o seguinte, olha só o que ele diz, Romanos 6, 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Certo, e se a qualidade da ressurreição de Moisés é igual, então ele não pode mais morrer. Então se ele volta a morrer, então na verdade ele não era imortal e estava com problema. Eu só queria concluir. A questão esse raciocínio do senhor é teologicamente correto, na medida em que a ressurreição de todos os salvos depende da ressurreição de Cristo. Concorda? É claro. O pensamento do pastor Leandro se baseia na hipótese que não poderia ter acontecido de Jesus ter falhado no seu plano de salvação. Então não tinha como Moisés morrer mais, então ele tem que admitir que Moisés ressuscitou com um corpo glorificado, imortal. Ou eu estou enganado? Tá. Vamos continuar. Sim, agora eu vou continuar. Neste caso, não, professor, ele está afirmando que Jesus voltou a morrer. Se nós entendermos desse jeito. E batendo de frente com a Bíblia que afirma que Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Como assim voltou a morrer? Onde que ele falou? Não lembro do que Se compararmos, porque veja bem o que ele disse, é só a gente acompanhar o raciocínio. Jesus não pode ser a primícia dos que dormem, porque antes dele houve casos de ressurreições. E, para ser sincero, aconteceram 7 casos de ressurreições, 3 do Antigo Testamento. O primeiro está registrado em 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 17, que é o filho da viúva de Sarepta. O segundo caso está em 2 Reis capítulo 4, que é o filho da Sunamita. O terceiro caso está em 2 Reis capítulo 13, que é aquele homem que foi lançado da sepultura de Eliseu. O quarto caso aconteceu em Marcos capítulo de número 5, que é a Talita, que foi ressuscitada, que é a filha de Jairo. O quinto caso é o filho da viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, versículo de número 11. O sexto caso está em João capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Só que todas estas ressurreições, eles voltaram a morrer. Então dizer, Jesus não é a primícia porque teve ressurreições antes dele, é comparar a ressurreição de Jesus com a ressurreição desse pessoal. Só que esse pessoal voltaram a morrer. Eles voltaram a morrer. Mas então se eu acabamos de esclarecer. Sim, mas eu quero deixar isso mais claro, óbvio, ululante e gritante, de que a ressurreição de Jesus é diferente da ressurreição dessas pessoas, porque ele ressuscitou com um corpo glorificado para nunca mais morrer. O senhor concorda? E por isso ele é as primícias dos que dormem. O pastor Leandro concorda. Plenamente. Então, pastor Leandro Quadros, o senhor ficou me devendo uma resposta, pastor. A literatura extra-bíblica, mais antiga, né? Como é que se fala? Testamento de Moisés são os livros pseudoepígrafos. Pseudoepígrafos. Eles acrescentam mais detalhes do que a gente tem em Judas? Aí é que está. Esta citação de Judas nem sequer consta em nenhum desses livros apócrifos. O senhor mencionou. Então, esta citação específica não consta. Eles vão falar sobre Moisés, a ascensão de Moisés e o testamento de Moisés, mas esta citação específica não está em nenhum. Foi uma reconstrução que eles fizeram nos livros apócrifos, o testamento de Moisés e também a ascensão de Moisés, que julgam ser o mesmo livro. O que eles são levados a pensar, e que inclusive aí Ellen White entra em contradição, porque num ponto, em algumas obras, nas 4 obras, ela acaba dizendo que a questão foi essa peleja judicial para ressuscitar Moisés. Mas, ao mesmo tempo, ela apresenta que o povo era levado à necrolatria, eu estou usando o termo técnico da palavra, necrolatria e necromancia, ou seja, a adoração e consulta aos mortos. Por isso, Deus escondeu o corpo de Moisés. É nessa direção que estas obras vão caminhar. Agora, ainda reconsiderando esse argumento da autoridade, o deducionismo, aí que eu digo que esse argumento ele é deducionista. Porque ele fala, eu acho, eu penso, eu tenho para mim. A Bíblia não trabalha com esse expediente, eu acho, eu penso, eu tenho para mim. A Bíblia trabalha com certeza.
quando a Bíblia vai falar de ressurreições, que nós temos 13 casos de ressurreições. Na Bíblia, olha só para citar, olha que interessante, 13 casos. Todos os 13. O filho da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 17 a 24. O filho da Sunamita, 2 Reis capítulo 4. O homem lançado na sepultura de Eliseu, 2 Reis capítulo 13. A filha de Jairo, Marcos capítulo 5, 35 e 42. O filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lázaro, João capítulo 11. Jesus, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Os santos de Mateus 27, 52 e 53. Dorcas, Atos 9, 36 e 42. Eutico, Atos 20, 9 e 10. A ressurreição dos salvos, 1 Coríntios 15, 23, 50 e 54, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Apocalipse 24. As duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11 e a ressurreição dos ímpios, capítulo 20, versículo 5, 11 a 13. Isso aqui é certeza, aconteceu e está registrado. Moisés é dedução, é ilação, é conjectura, é eu acho. Quando, por exemplo, o Dr. Scofield e outros teólogos também, com todo respeito a esses homens que deixaram um grande legado, parece-me assim que eles não consultaram muito bem Mateus capítulo 17, versículo 9, onde Jesus, é Jesus que diz, a ninguém conteis a visão. Era uma visão. Jesus diz que era uma visão, mas eles esqueceram de ler esse texto sagrado. Por outro lado... Qual é a ilação? Não, vamos explicar isso para o telespectador. Porque eu sei que o pastor Leandro deixou claro que não podia ser uma visão, não é isso? Uhum. Qual a vantagem de ser uma visão para essa linha de argumento? A vantagem de ser uma visão é que a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Nós não podemos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Independentemente de qualquer desdobramento ou consequência, eu não posso impor uma ideia ao texto. Isso chama-se exegese e não exegese. Mas eu não estou entendendo a dificuldade. Não precisa ser uma visão. Por exemplo, vamos pegar o relato lá de Lucas 16, em que Jesus fala o que acontece no mundo dos mortos. Certo? Muito bem. Você tem lá diálogos de pessoas que não ressuscitaram. Concorda comigo? Elas não ressuscitaram, elas estão lá falando. Então, não pode se tratar do mesmo gênero de coisa, porque foi uma transfiguração. O mundo espiritual se abriu diante dos olhos de Pedro, Tiago e João e de Jesus. Pois é, eu continuo afirmando que é uma visão, porque a Bíblia não diz que foi real. A minha implicação é afirmar que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, isso é uma afirmação. Quando a Bíblia não diz, e por isso eu digo, é uma ilação. Agora eu vou explicar o porquê que é uma visão. Primeiro, a palavra visão, ali no texto grego, vem de chorama. As 12 vezes que esta palavra, que este vocábulo, aparece na Bíblia, em todas as vezes implica em uma visão sobrenatural. Em algo sobrenatural. A primeira citação que está nos evangelhos sinóticos, que trata-se de um rapax legômeno, porque nos evangelhos sinóticos aparece apenas uma vez, é uma visão. Nas demais passagens, por exemplo, em Atos capítulo de número 9, versículo 10 até o versículo 12, olha que curioso, Paulo está lá na rua direita, na casa de Judas, e o Senhor encontra-se, fala com Ananias em uma visão e diz, olha Ananias, eu quero que você vá até a rua direita, a casa de Judas, porque tem um cidadão de Tarso, o nome dele é Saulo e ele está orando. E numa visão, ele via você chegando e impondo as mãos sobre ele. Ora, ele via Ananias, mas ele nunca viu Ananias. Ananias estava ali, mas numa visão. Outra passagem bem interessante. Atos capítulo 16, versículo de número 9. Antes desta passagem bíblica, o apóstolo Paulo queria, por sua própria conta, ir para Ásia pregar o evangelho. O Espírito de Cristo o impediu. Depois ele queria ir para Bitínia, mas também foi impedido. Quando de repente, na noite, no versículo 9, ele teve uma visão em que um varão macedônio vinha conversar com ele. Então o fato de, nesta visão, Moisés e Elias estar conversando com Jesus, não implica negativamente no fato disso ser uma visão, porque Paulo também teve a mesma coisa, e é importante nós recordarmos que a palavra grega que aparece ali no versículo de número 3 é rofte, o verbo.
E a ideia é de que a visão foi trazida até eles, assim como o varão macedônio foi trazido até Paulo. E conversou com Paulo e fez um pedido para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A pergunta é, aquele varão estava em carne e osso ali, de forma tangível, para que Paulo pudesse tocar nele? Não, porque foi uma visão. Uma outra passagem bem interessante está em Atos capítulo 12, onde Pedro está sendo liberto da prisão pelo seu anjo, e ele não sabia que era real. A palavra grega ali, aletheia, realidade, tangível, mas ele imaginava que fosse uma visão. Então, todas as ocorrências do vocábulo Horama no Novo Testamento implicam necessariamente a uma visão sobrenatural e não a um ato tangível. Então, a minha implicação é que a Bíblia não diz. Por que eu vou impor uma ideia que a Bíblia não está dizendo? Para os imortalistas, e aí que eu não sei porque que o senhor não concorda comigo, né? Para os imortalistas, o espírito de Moisés é que estava falando lá, ele não precisava de um corpo, né? A ideia de que você precisa de um corpo de carne e osso para falar, né, não é uma ideia bíblica, é uma ideia grega, né? A alma lá do mundo das ideias é uma ideia grega. A ideia bíblica é que o espírito fala, né? Tanto é que acho que foi o apóstolo Paulo que falou que ele se manifesta por gemidos inexprimíveis, não é isso? Intercede por gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, versículo 26, então, 27. Então, eu tenho uma observação a falar acerca disso que ele disse. Primeiro, continua o argumento à autoridade. Infelizmente, apesar de Champlin ser um bom comentarista, mas nós sabemos que ele tem um pé dentro do espiritismo, do esoterismo. E, aurir desta obra argumentos para fundamentar, perdoe-me, uma ilação e impor ao texto para dizer que é uma verdade, como a verdade, é uma outra autoridade que tem outros dicionaristas bem melhores que eles. Agora, o que eu quero apelar para o que a Bíblia diz: a lei é o mandamento. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. O meu argumento é bíblico. E eu quero, em primeiro lugar, trabalhar a questão de Atos capítulo 7, versículo 30 e versículo de número 31, e mostrar que ali não tem nada a ver com esse argumento apresentado pelo professor. Bom, em primeiro lugar, o que está acontecendo ali em Atos capítulo 30, versículo 31? Aparece a palavra Horama? Aparece. É uma visão? É uma visão. Mas o que aconteceu com Moisés foi real? Foi real. Então, como é que vamos explicar isso? Acontece que existe um fenômeno existe um recurso linguístico chamado visão fenomenológica, que parte da perspectiva do observador e não da realidade. Por exemplo, em Atos capítulo 12, nós temos um caso clássico de fenomenologia. A palavra aparece aletheia. Ora, Pedro não sabia que era aletheia, real que estava vendo, mas pensava que fosse uma Horama. Por que o autor colocou Horama ali em Atos 12? Porque ele parte da perspectiva do observador e não da realidade. Então, o que o observador estava percebendo era Horama, uma visão sobrenatural, porque ele jamais imaginava, porque ele estava cercado de 4 quaternos de soldados, ainda algemado, e havia várias portas de ferro. Como é que eu estou saindo? Não, isso não pode ser real. Então, na mente dele era Horama, e por esta causa, Lucas, que é um erudito, grego koiné de Lucas é o grego mais acurado, mais polido, e o grego tem essa riqueza, ele coloca a palavra dentro da sua real situação. Agora, no caso de Moisés, quando Moisés olha, ele fala: eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça está ardendo, mas não se consome. Como é que pode isso? Na cabeça dele, ele estava tendo uma visão. O autor Lucas, percebendo essa visão fenomenológica, quando ele trabalha em Atos capítulo 3, versículo 30 e 31, ele vai usar justamente a mesma palavra que ele usa com Pedro em capítulo 12. Portanto, trata-se de visão fenomenológica. Ninguém desmente a realidade. Porém, o que ele está descrevendo é o que o autor estava pensando. É como, por exemplo, Josué orou e o sol
Parou, mas o senhor sabe que não é só o que para, não é isso? Pastor, Então, houve muitas questões. Agora, o grande problema de Oscar Cullmann é que ele não é bem entendido pela maioria das pessoas que leem as suas obras. Acabou o tempo, pastor. Porque ele Depois- está combatendo a imortalidade do ponto de vista da perspectiva platônica que concebia uma alma incriada. E não é isso que o cristianismo ortodoxo crê.